E aí, pessoal, do nono ano, hoje nós vamos falar sobre um país que ele se tornou a grande potência que é atualmente, que é a China, né? A China é a nova potência mundial ao lado dos Estados Unidos, a grande potência econômica, uma grande potência industrial e grande potência comercial também, tá? Lembrando que a China é o país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. A cada 7 pessoas do mundo, uma mora na China, né? Então, a China é um país extremamente emergente, porém não é desenvolvido, porque parte da população, cerca de 40% da população chinesa, mora na área rural em condições não muito boas, né? Falta alimento, falta condições básicas, falta algumas coisas que são essenciais para a nossa vivência, né? Água tratada, água potável, saneamento básico, acesso à moradia digna, escola, trabalho. Então, parte da população chinesa não tem isso. Então, como parte não tem, a gente não pode dizer que é um país desenvolvido, apesar de ser um país riquíssimo, né? Então, o livro fala, primeiro aqui, dos aspectos culturais, né? Cita que boa parte da população vive no campo e que conflitos e revoltas camponesas para derrubar governos fizeram parte da trajetória do país, tá? E que também na China existem 60 etnias diferentes. Apesar da gente achar que chinês é tudo igual, japonês é tudo igual, eles são de etnias diferentes, né? E eles têm dezenas de dialetos próprios, tá? Então não se engane quando você vir um oriental, né, e achar que é tudo igual. Não, né, eles têm características diferentes, modos de vida diferentes e línguas, idiomas diferentes, tá? Então, a China era um país fechado, né, principalmente na época da Guerra Fria. A China era um país comunista fechado, fazia negócios ali com os seus parceiros, com a União Soviética, com Cuba. Mas com o término da Guerra Fria, a China ela não deixa de ter um ideal socialista, mas ela abre a sua economia para o mundo capitalista. Então, indústrias, né? Eles começam a instalar indústrias no país inteiro, eles se abrem, eles, como a gente viu no vídeo passado, começam a investir em países vizinhos, né? Que a gente denomina de novos tigres asiáticos, né? Malásia, países como Filipinas. Então são países ali que são pobres e eles enxergam uma possibilidade de colocar indústrias lá para faturar mais dinheiro, né? Então ali tem uma mão de obra barata, na China também tem uma mão de obra barata, porém o país cresce muito, né? Começa a crescer muito e incomodar outros países também, né? Principalmente os Estados Unidos, que meio que foi se criando uma rivalidade entre esses dois países ao longo do tempo. E aí, nós temos aqui, ó, falando sobre desigualdades regionais. As mudanças que vêm ocorrendo na China aumentaram e aprofundaram as grandes desigualdades regionais. A região mais desenvolvida é do litoral chinês. No oeste e no centro do país, existem regiões com pouca infraestrutura, população predominantemente rural e fraca ocupação por causa das altas montanhas e desertos. Nessas regiões, a economia é rudimentar, voltada para a agricultura e extração mineral. Então, a gente pode dividir a China em duas, né? Na parte do litoral, que é mais populosa, mais rica e mais industrial, e a parte, né, que é mais rural e voltada para o extrativismo. Então, nós temos duas Chinas. Porém, né, a economia chinesa ela é uma das maiores do mundo, né? Com o passar dessa pandemia, pode ser que ela se torne a China a maior economia do mundo, tá? Então aqui nas páginas seguintes demonstram como se deu essa abertura econômica. A China ela começou a investir muito em pesquisa científica, tecnológica, trazendo tecnologia de outros países, né?
investindo muito em educação tecnológica voltada para o trabalho, em cima de uma disciplina muito grande. Então, eles investiram muito para colher o que estão colhendo hoje, né? A gente pode comparar, a título de comparação, a Coreia do Sul também vem fazendo isso há bastante tempo e vem crescendo bastante economicamente e desenvolvendo o país também, né? Lembrando também que as indústrias chinesas, elas exportam muito, mas elas também têm uma grande vantagem, né? Elas têm um mercado interno de 1,4 bilhão de pessoas. Então, é gente pra caramba para poder consumir os produtos que são produzidos no país, sejam eles alimentares, sejam eles eletrônicos, seja lá o que for. É uma população gigantesca, tá? Então, eles têm que dar conta do mercado interno e ainda conseguem exportar, né? Então, é um meio ali muito favorável a você instalar uma fábrica, uma indústria nesse país, na China. Tá? O consumo chinês ele é gigantesco. Porém, tem alguns problemas. Tá? A questão ambiental, tem a China ao lado dos Estados Unidos, são os dois países que mais poluem o meio ambiente no mundo, tá? Porque essas indústrias chinesas nem sempre elas têm uma preocupação ambiental com a atmosfera, poluição dos rios, né? As águas na China também são bastante poluídas, muita sujeira, muitos produtos químicos das indústrias que são jogadas nos rios, mas também, né? A gente não pode apenas culpar a China, né? O Brasil faz muito isso também, né? Em menor escala, porque aqui é menos industrializado do que a China, mas o Brasil também polui muito os rios, desmata, né? Causa mortandade de animais, né? De peixes nos rios, nos oceanos, de animais nas florestas. Então a gente não tem muito do que criticar a China, não, porque o Brasil, né, segue por um caminho bastante parecido. Tá? E, finalizando aqui, a gente vai falar das matrizes energéticas. A China usa como matriz, a principal matriz nas indústrias, o carvão mineral para produzir energia no país. E a gente sabe que o carvão mineral é um recurso altamente poluente, né? Causa muitos problemas para a atmosfera. Tá? E, além do carvão mineral, eles usam muito petróleo também. Tá? Então, é um país que usa muitas fontes altamente poluentes. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, aqui tem um gráficozinho, ó, carvão mineral, petróleo, o gás natural, a hidráulica, tá? E outras fontes. Então, 66% do recurso utilizado lá é o carvão mineral. Como a gente já viu em outras oportunidades, o Brasil também utiliza o carvão mineral, tá? Apesar do Brasil, a maior parte ser produzida, né? A energia ser produzida em hidrelétricas, o carvão mineral também é utilizado aqui nas termoelétricas, né? Principalmente quando tem recurso de falta de água, mas tem termoelétricas ligadas constantemente no nosso país, causando problemas ambientais também. Para finalizar, não deixem de fazer o exercício aqui desta página aqui, tá? E tem um outro exercíciozinho que ficou para trás, que é o exercício que tem este mapa da China aqui, tá? Então, a gente encerra a China nessa aula, né? Na próxima aula, na aula de número 5, a gente já começa a falar sobre outra parte da Ásia, tá? Que é a Ásia Central, e depois vamos falar sobre a Ásia Meridional também. Então, uma boa semana para vocês, tudo de bom, pessoal.